determinado. Não é bem assim, pelo menos na minha opinião. Até porque, no final do Salmo, ele faz uma petição: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ora, se já está tudo determinado, por que eu estou pedindo para o Senhor me guiar dessa ou daquela forma? Não é? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E, na verdade, o versículo 17, o versículo que vem depois, também é muito interessante, porque o salmista diz: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Esse versículo também não está na melhor tradução. Na verdade, no versículo 17, o salmista, ele fala para Deus que aquilo que está na mente de Deus, a sua maneira de agir, os seus propósitos, nem sempre a gente entende, e eu diria muitas vezes a gente não entende. Porque os pensamentos do Senhor estão acima, são mais altos do que a gente pode alcançar. Então, eu acho que o versículo 17, ele esclarece um pouquinho o 16. Porque se o salmista está dizendo que nós fomos criados de uma maneira maravilhosa, depois ele complementa dizendo que a gente, por sermos seres humanos e limitados, nós não podemos entender os propósitos de Deus. Então, a gente precisa tomar cuidado aí. Outra coisa que exige cuidado nesse texto é quando ele fala dos inimigos. E ele usa aqui, no versículo 22, a palavra ódio. Puxa, isso é muito forte, né? E aí, se a gente não tomar cuidado com o fato do texto ser poético, as pessoas, alguns vão pensar que estamos liberados para o ódio, o que obviamente não é verdade quando a gente observa toda a pregação do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, se a gente lê com atenção do versículo 19 até o 22, a gente vai ver que o que o salmista quer é estar ao lado de Deus. É estar, vamos dizer assim, no time de Deus. Então, se existem inimigos que vão contra Deus, que odeiam a Deus, eu também os aborreço. Eu também não compactuo com eles, porque eu quero estar do lado que Deus está. Creio que é esse o sentido do texto, e não podemos, creio eu, levar ao pé da letra aí esse ódio como um sentimento que naturalmente deve estar distante de nós. Tá? Agora, olhando de maneira mais ampla para o texto, esse texto começa dizendo que Deus nos sonda, Deus nos conhece. E a gente não pode confundir isso com Deus nos vigia. Às vezes, a gente tem uma noção sobre Deus, e às vezes isso é passado inclusive para as crianças, que Deus é um Senhor bravo, que nos vigia, que está o tempo todo nos questionando, nos pressionando, nos observando de uma maneira assim negativa.
O que o salmista está dizendo não é isso não. E por isso a palavra sondar. Ou seja, Deus na sua providência, Ele está ao nosso redor, caminhando conosco. Tentando nos dirigir. Porque se nós não permitimos que Deus nos dirija, Ele não força a barra para cima de nós. Por isso que Deus conhece toda a nossa vida. E no domingo eu usei parte desse salmo no momento da confissão de pecados. E eu disse ali que antes mesmo da gente confessar a Deus as nossas falhas, Ele já conhece. Ele conhece toda a nossa vida. E isso não deve transmitir para a gente um sentimento de medo. Muito pelo contrário. Deve transmitir para nós um sentimento de confiança. Eu posso me abrir totalmente em oração, porque Deus sabe todas as coisas da minha vida. Nada está oculto diante dEle. Não é? Ele sabe do que eu preciso. Ele é Pai. Então é maravilhoso, né? Maravilhoso saber que a gente não pode, depois, quando fala da onipresença, não podemos fugir de Deus, né? A gente se lembra lá do texto do Gênesis, quando Adão e Eva, depois do pecado, se escondem, né? Nós não devemos nos esconder, porque Deus nos quer próximos. E a palavra diz, se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Não que isso nos dê licença para o pecado, mas é um conforto a gente saber disso. E quando o salmista fala da criação, ele vê a criação de Deus, inclusive a criação do ser humano, como uma coisa maravilhosa e impossível de ser entendida por completo. Quer dizer, como Deus é sábio, como Deus faz as coisas de maneira perfeita. E o salmista diz, isso é demais para mim, eu não consigo entender. É esse o Deus no qual a gente crê. O Deus Todo-Poderoso. O Deus que sabe todas as coisas, que tem todo o poder, mas nos olha como filhos. Então, por isso faz sentido essa petição que está no final do Salmo. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Faça também essa oração. Me guia pelo caminho eterno, Senhor. E que assim Deus nos abençoe e nos guarde. Um abraço a todos.